Olá, boa noite. Eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro Luiz Fux é eleito para chefiar o Tribunal Superior Eleitoral a partir do ano que vem, ano de eleição. E o Supremo Tribunal Federal quebrou hoje os sigilos do senador Aécio Neves. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando da eleição do ministro Luiz Fux para o Tribunal Superior Eleitoral, porque a partir do ano que vem é ele que vai chefiar esse tribunal, que vai ser muito importante, afinal de contas é ano eleitoral. E as informações sobre isso, quem traz pra gente é Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Mariana. Bem, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, ele foi eleito hoje, vai ser o próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai assumir o cargo no ano que vem, no lugar de Gilmar Mendes, que vai deixar o comando aí da Corte Eleitoral no dia 14 de fevereiro. Essa eleição, na verdade, foi uma formalidade, porque tradicionalmente sempre é eleito para presidir o TSE o ministro do STF mais antigo no Tribunal Eleitoral, que ainda não tenha ocupado a presidência. Depois que foi eleito, Luiz Fux descreveu como espinhosa a tarefa de comandar o TSE e substituir Gilmar Mendes. Vamos ouvir. Eu sou juiz de carreira e Deus me permitiu cumprir todas as etapas da minha carreira, inclusive essa do Tribunal Superior Eleitoral. Eu tenho a espinhosa missão de substituir duas excepcionais gestões, a do ministro Toffoli e a de Vossa Excelência, e creio em Deus que estarei à altura do exercício dessa missão. Bem, agora o ministro Luiz Fux, no entanto, ele não vai ficar na presidência do TSE durante a eleição presidencial do ano que vem. Isso porque o mandato dele no tribunal termina em agosto, portanto, antes da eleição. A ministra Rosa Weber é a próxima na fila para assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Mariana. Então teremos dois presidentes diferentes do TSE aí, né, Carol, durante esse período eleitoral, porque ele não vai estar à frente durante as eleições, mas na preparação para elas é Luiz Fux que vai estar lá. Mas, Carol, eu queria falar com você sobre uma outra notícia de Poder Judiciário, porque o Supremo Tribunal Federal decidiu hoje quebrar os sigilos do senador Aécio Neves, né? Isso mesmo, Mariana. A gente vai começar falando, o ministro Marco Aurélio Mello, ele do Supremo Tribunal Federal, ele primeiro revogou a prisão domiciliar de Andréa Neves, que é irmã do senador Aécio Neves, e também do primo dele, Frederico Pacheco. O ex-assessor parlamentar Menderson de Souza Lima também teve revogada a prisão domiciliar. Os três foram denunciados, junto com o senador Aécio Neves, por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tentativa de obstruir investigações. Esse inquérito resulta aí da delação premiada do empresário Joesley Batista, dono da JBS. Na ocasião, ele relatou que pagou entre 2011 e 2014 pelo menos 60 milhões de reais de propina e que parte do dinheiro foi usado para pagar a campanha presidencial de 2014 de Aécio Neves. Além de não ficarem mais presos em casa, os três também tiveram revogadas outras medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de deixar o Brasil e de se comunicar com outros investigados. Aí, no final da tarde, o ministro Marco Aurélio Mello autorizou a quebra do sigilo bancário de Aécio Neves, Andréa Neves e também de Frederico Pacheco, atendendo aí a um pedido da Procuradoria-Geral da República. O ministro também retirou o sigilo bancário do ex-assessor parlamentar do senador Zezé Perrella, Menderson de Souza Lima, e das empresas Tapera Participações em Empreendimentos Agropecuários, que são ligadas a ele. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E a gente continua falando também de Supremo Tribunal Federal, mas com a Jéssica Gonçalves, porque a equipe da Rádio Nacional acompanhou hoje julgamento lá no Supremo Tribunal Federal, que parece que, inclusive, continua ocorrendo nesse momento. Jéssica vai atualizar para a gente. É a respeito das prisões dos deputados do Rio de Janeiro, né, Jéssica? Boa noite.
Boa noite, Mariana. É isso mesmo, a votação continua e a reportagem da Rádio Nacional está lá acompanhando. E está empatada em 4 votos a 4 a votação lá no Supremo sobre a imunidade a deputados estaduais. A votação é para decidir se os parlamentares estaduais terão garantidas as mesmas prerrogativas de deputados federais e senadores, que só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável e com a aprovação da Casa Legislativa a que pertencem. O julgamento sobre a questão continua, como a gente já falou, para a tomada do último voto. De acordo com o entendimento firmado até agora, os parlamentares estaduais não têm as mesmas garantias dos parlamentares federais. Marco Aurélio, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Celso de Mello votaram a favor da imunidade. Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Dias Toffoli se manifestaram contra o benefício. Ainda falta votar a ministra Carmen Lúcia. O caso que motivou o julgamento foi a prisão preventiva dos deputados do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB. A decisão vai ser aplicada em casos semelhantes registrados nas assembleias do Mato Grosso e do Rio Grande do Norte. Os parlamentares foram presos preventivamente em 16 de novembro, suspeitos de terem recebido propina de empresas de ônibus. No dia seguinte, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro reverteu a decisão judicial e votou pela soltura dos 3. A questão jurídica está em torno da interpretação do artigo 27 da Constituição, que diz que o deputado estadual tem direito às regras constitucionais sobre o sistema eleitoral e inviolabilidade e imunidades previstas na Carta. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. Enquanto isso, Jorge Pisciani enfrenta outro revés, vamos dizer assim, judicial. O Ministério Público Federal apresentou denúncia hoje por ele ter recebido 50 milhões de reais em propinas. Quem tem as informações sobre isso pra gente é Carolina Pimentel novamente, né, Carol? Olha, Mariana, isso mesmo. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, e os deputados estaduais Paulo Melo e Edson Albertassi, todos do PMDB, eles foram denunciados pelo Ministério Público Federal hoje por corrupção e outros crimes. Jorge Pisciani é acusado de ter recebido quase 50 milhões de reais em propinas de empresários do setor de ônibus de 2010 a 2015. Os procuradores também acusam o deputado Paulo Melo de ter recebido mais de 54 milhões de reais em propina. Todos eles são investigados pela Operação Cadeia Velha, que está apurando aí o pagamento de propina por parte de empresários ligados à FETranspor, que é a entidade que reúne as empresas de ônibus do estado do Rio de Janeiro. Segundo a denúncia do Ministério Público, Pisciani recebeu o dinheiro por ordem do empresário do ramo de ônibus, José Carlos Lavouras, que agia em nome dos demais denunciados ligados à federação, Jacó Barata Filho, Lelis Teixeira e Marcelo Traça. A defesa de José Carlos Lavouras disse que as delações estão premiando criminosos confessos que ficam impunes e, por isso, os delatores não estão dizendo a verdade. A defesa de Jacó Barata Filho disse que não há qualquer evidência de distribuição ou recebimento de dinheiro ilícito. A defesa do deputado Edson Albertassi disse que as denúncias contra ele não procedem e vão ser contestadas. Já as defesas dos deputados Jorge Pisciani e Paulo Melo ainda não se manifestaram. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, enquanto a situação aí do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio é essa que você acabou de conferir, o ex-governador também prestou depoimento hoje. Sérgio Cabral prestou depoimento lá no Rio de Janeiro por causa de um processo num esquema de também pagamento de propina e corrupção envolvendo comida, né, quentinhas ali para presídios. Mas quem vai trazer os detalhes sobre o depoimento dele e dos outros envolvidos nesse caso para a gente é Maurício de Almeida, na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro. Boa noite, Maurício. Olá, Mariana, boa noite. Foi um dia movimentado na Justiça Federal aqui do Rio de Janeiro. Esses depoimentos que envolvem a Operação Ratatouille, que investiga o pagamento de propinas, como você falou, do fornecedor de quentinhas para os presídios aqui do Rio de Janeiro. Quem primeiro prestou o depoimento foi Carlos Miranda, que é apontado como operador financeiro de Sérgio Cabral. E o depoimento começou com uma surpresa. Foi homologada a delação premiada de Carlos Miranda. E por isso ele falou pela primeira vez. Confirmou que Sérgio Cabral era o chefe da organização criminosa que gerenciava o pagamento das propinas. Decidia quem deveria pagar, quanto essa pessoa ia pagar e quem deveria receber o dinheiro das propinas.
Carlos Miranda falou ainda que o anel comprado por Fernando Cavendish durante uma viagem para a Europa, que foi presenteado para a então primeira-dama Adriana Anselmo, o anel custou R$800 mil, realmente foi uma antecipação de propina do empreiteiro Fernando Cavendish para Sérgio Cabral. Essa semana, Cavendish, em outro depoimento, já tinha confirmado que o anel era um pagamento de propina, mas Cabral nega tudo, diz que esse anel foi um presente de puxa-saco. Depois, quem prestou depoimento hoje, aqui na Justiça Federal, foi Luiz Bezerra, que é amigo de Sérgio Cabral. Ele confirmou que recebeu R$5 milhões do empresário que forneceu quentinhas durante o governo Sérgio Cabral para os presídios do Rio de Janeiro. Mas Luiz Bezerra não soube confirmar se esses R$5 milhões eram um pagamento de propina ou caixa 2 para a campanha de Sérgio Cabral. O ex-governador também prestou depoimento e, mais uma vez, negou tudo. Falou que faltam provas, confirmou que recebeu dinheiro para a Caixa 2, disse que isso não era legal, mas, infelizmente, era uma prática comum da política. Disse que estava envergonhado de ter recebido Caixa 2. Para se ter uma ideia, na campanha de 2010 foram declarados R$25 milhões, mas a campanha, segundo Cabral, arrecadou R$120 milhões. E, mais uma vez, Cabral usou termos pouco apropriados para uma justiça. Ele chamou Carlos Miranda de amarra-cachorro, significando que Carlos Miranda apenas cumpria ordens e, por isso, não tinha como saber como funcionava o esquema. Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. E olha, a gente fala em tantos números aí, em tantos valores de propina, e hoje a Petrobras, quando a gente costuma falar, a gente fala de dinheiro que vai embora pelo ralo, né? Dinheiro de propina que vai pelo ralo aí em meio à corrupção. Mas a Petrobras está conseguindo aos pouquinhos reaver uma parte dessas perdas aí que ocorreram, que foram aí desvendadas pela Operação Lava Jato. Por exemplo, recebeu R$654 milhões e não foi a única aí, esse não foi o único dinheiro que foi assim trazido de volta pela Operação Lava Jato, né, Carolina Pimentel? Mariana, hoje foi essa devolução, né? Mais R$654 milhões voltaram aí para os cofres da Petrobras, dinheiro que tinha sido desviado, né, nesse esquema de propina que é investigado pela Operação Lava Jato. A devolução de hoje ocorreu durante um evento em Curitiba e teve a participação do presidente da companhia, Pedro Parente. Esses recursos foram recuperados aí por meio de empresas e pessoas físicas que são investigadas, acusadas de envolvimento no esquema e que firmaram acordos de delação premiada com o Ministério Público Federal. Agora, desde o início da Operação Lava Jato, a Petrobras já recebeu de volta mais de R$1,4 bilhão. Todo esse valor tinha sido desviado da companhia nesse esquema de pagamento de propina desvendado pelo Ministério Público do Paraná, Ministério Público Federal no Paraná e também pela Polícia Federal. Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, uma última atualização sobre a informação que a Jéssica Gonçalves trouxe para a gente. Lá no Supremo Tribunal Federal, acabou, então, o julgamento sobre a questão dos deputados estaduais. O Supremo decidiu por 5-4 que os deputados estaduais não têm as mesmas prerrogativas que os deputados federais e senadores e que, portanto, as assembleias legislativas não podem revogar as prisões como aconteceu no Rio de Janeiro. O placar foi 5-4 com o voto de desempate da ministra Carmen Lúcia. No próximo bloco, nós vamos falar de FIES. O presidente Michel Temer sancionou hoje as novas regras para o financiamento estudantil. Se você está interessado nisso, fique aí, daqui a pouquinho a gente já volta. Olá, eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você conferiu aqui que o Supremo Tribunal Federal decidiu quebrar os sigilos do senador Aécio Neves e que o ministro Luiz Fux vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral no ano que vem. Agora, a gente vai falar com Daniele Popov, na redação da TV Brasil, porque é ela que vai trazer para a gente as informações sobre as novas regras do FIES que foram sancionadas hoje, né? Boa noite, Dani. Oi, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. Foi sancionado o novo Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, durante uma cerimônia hoje à tarde no Palácio do Planalto. O novo FIES traz 310 mil novas vagas para 2018, 100 mil delas a juros zero. O ministro da Educação, Mendonça Filho, disse em discurso que essas mudanças visam a sustentabilidade mais ampla do programa.
sustentabilidade se dá também no econômico. Não adianta picos de crescimento, picos de oferta de crédito ou picos de oferta de um programa governamental que logo mais a conta volta para o contribuinte. O FIES novo é um FIES que realmente segura uma política pública e sustenta uma política pública dirigida aos mais pobres, preservando o equilíbrio fiscal, o que é verdadeiramente transformador da realidade social e econômica do Brasil. O presidente Michel Temer também falou sobre a sustentabilidade do programa e ressaltou que educação é desenvolvimento. Além disso, segundo o presidente, o novo FIES traz o Brasil para o século XXI. E para isso foi feito um trabalho conjunto de todo o governo, todos os ministérios e com o Congresso Nacional. Educação é desenvolvimento. Foi exatamente esta a razão interpretativa que trouxe para este FIES, né, 1.120 bilhões de reais. Portanto, isso também revela um pouco do nosso governo, que é uma integração absoluta entre os ministérios. No nosso governo, que se pautou desde o primeiro momento pela ideia do diálogo com o Congresso Nacional, diálogo com a sociedade, o que se verificou foi um intenso diálogo extremamente produtivo entre os vários setores da administração pública federal. De acordo com o Ministério da Educação, o antigo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil vinha gerando aumentos consecutivos no percentual de inadimplência registrado pelo programa, que chegou, aí, segundo o Ministério, a 50%. O novo FIES é composto de 3 faixas. O FIES 1, em que o financiamento é oferecido diretamente pelo governo ao estudante a juros zero, reservadas a estudante, as vagas com renda familiar per capita mensal de até 3 salários mínimos. O FIES 2 e FIES 3 são destinados aos estudantes com renda per capita mensal de até 5 salários mínimos e a taxa de juros vai variar de acordo com a instituição financeira onde foi fechado o financiamento. Ficou estabelecido também o fim do prazo de carência de 18 meses após a conclusão do curso para que o estudante comece a pagar o financiamento. Esse pagamento deverá ser feito no mês seguinte ao término do curso, desde que o estudante esteja empregado. O prazo máximo para pagamento será de 14 anos. As inscrições para o novo FIES serão abertas em 2018. Poderão se inscrever estudantes de todo o Brasil com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos e que tenham participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Falando ainda sobre educação, a Jéssica Gonçalves, lá da Rádio Nacional, tem mais informações para a gente. Jéssica. Dani, o Conselho Nacional de Educação abriu hoje a sessão para votar a Base Nacional Comum Curricular. O documento vai estabelecer conhecimentos, competências e habilidades que todos os estudantes devem desenvolver no ensino básico. Esse projeto vai ter junto com ele o documento da base encaminhado pelo Ministério da Educação ao CNE na semana passada, com proposta de mudanças aprovadas pelos conselheiros e debates realizados desde segunda-feira. A sessão começou sob protestos de entidades sindicais contrárias à votação no dia de hoje e chegou a ser suspensa por alguns instantes. Na segunda-feira, 5 entidades enviaram carta ao CNE em que pedem respostas às contribuições feitas durante as audiências públicas de julho e setembro. As entidades também querem a suspensão da votação da Base Nacional Comum Curricular e pedem que o assunto seja melhor discutido em nova audiência pública. Depois de aprovada pelo CNE, a base deverá ser homologada pelo Ministério da Educação para começar a valer. Mariana, agora segue com você. Obrigada, Jéssica Gonçalves. E olha, a gente vai entrar agora na pauta mais econômica. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, fez hoje um café da manhã com jornalistas e falou sobre a confiança no crescimento da economia para o ano que vem. O ministro disse acreditar que não apenas a economia vai crescer melhor no ano que vem, como vai crescer de maneira mais distribuída, não só mais distribuída entre os vários setores econômicos, mas também distribuída no país todo, né? Em todos os estados, de forma mais homogênea. Vamos acompanhar um trecho do que Diogo Oliveira disse hoje. As expectativas para 2018 são muito positivas, né? Um crescimento, né, em torno de 2,5%, 3% do PIB, com redução do desemprego, com
aumento da renda, né, e um crescimento equilibrado nos mais diversos setores, na indústria, no comércio, nos serviços, na agroindústria, né, no setor rural, nas exportações. Quer dizer, nós vamos ter um crescimento em 2018 diversificado, um crescimento capilarizado ao longo do país, nas mais diferentes regiões e nos mais diferentes setores da economia. Com essa fala do ministro, a gente lembra que recentemente foi divulgado o resultado do PIB no terceiro trimestre desse ano, que mostrou crescimento no consumo e no investimento, o que já demonstra aí um pouco dessa ampliação aí do crescimento econômico. O ministro também demonstrou bastante otimismo com relação à reforma da Previdência e aos impactos positivos que ela vai trazer para a economia no ano que vem. Ele disse que a reforma já está bastante palatável, e então ele acredita mesmo na votação dela, na aprovação dela aqui na Câmara dos Deputados ainda este ano. Mas olha, essa não foi ainda a boa notícia que o presidente Michel Temer já recebeu, não, viu? Ontem havia uma expectativa no jantar no Alvorada de que já fosse possível contabilizar aí os votos para colocar a reforma em votação, mas os presidentes dos partidos políticos que ficaram encarregados essa semana de ir ali sondar os deputados para saber se esses votos já foram alcançados, não trouxeram essa notícia ainda para o presidente Michel Temer. Então, segundo o deputado Beto Mansur, que é aí um dos deputados da linha de frente do governo aqui no Congresso, a conta hoje está mais ou menos em 260 deputados. Eles querem chegar a 325 para ter uma margem aí em relação aos 308 que são necessários para aprovar a reforma em primeiro turno. Mas o deputado disse que o governo está tranquilo, que há ainda 15 dias antes do recesso que é possível votar a reforma ali até o dia 21. Aliás, foi isso também que o presidente Rodrigo Maia, aqui da Câmara dos Deputados, disse, que é possível botar a reforma para votar até o dia 21, até a véspera ali do recesso parlamentar. Então, o governo ainda não desistiu, ainda não jogou a toalha, não. A gente segue no noticiário falando novamente com Maurício de Almeida, porque, Maurício, finalmente parece que os funcionários aí do Rio de Janeiro vão receber os salários atrasados de setembro, né? É isso mesmo, Mariana. Setembro ainda que está sendo pago aqui no Rio de Janeiro. Hoje o governo do estado depositou R$ 4.428 para todos os funcionários que ainda não tinham recebido os salários integrais do mês de setembro. Mas 25 mil funcionários ainda continuam com salários incompletos e não existe um prazo para esses pagamentos. Em relação a outubro, 206 mil servidores ativos e inativos ainda não receberam os salários. Em relação ao 13º salário do ano passado, ninguém recebeu. Já estamos em dezembro, falta pouco tempo para terminar o prazo para o pagamento do 13º salário de 2017 e nenhum servidor do Estado recebeu o 13º salário de 2016. Ou seja, isso é um retrato que nós mostramos no último bloco. Aqueles pagamentos milionários de propinas para Sérgio Cabral, agora o Rio de Janeiro quebrado e os servidores sem salários. Se resta um consolo para os servidores, pelo menos Sérgio Cabral está preso, Mariana. Obrigada, Maurício de Almeida. A gente volta a falar com a Jéssica Gonçalves, porque, Jéssica, hoje o presidente Michel Temer se reuniu com prefeitos de Minas Gerais para tratar de ações preventivas para chuvas, né? Exatamente, Maria. O resultado é que os municípios mineiros afetados pelas chuvas devem receber recursos federais para reconstruir as áreas atingidas. A liberação do dinheiro foi autorizada pelo presidente Michel Temer em reunião com os prefeitos e o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho. As cidades devem receber cerca de R$ 500 mil, mas há alguns municípios que vão receber valores maiores, como Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, um dos locais mais afetados. Os temporais dos últimos dias em Minas Gerais já causaram mortes e desaparecimentos. No começo da semana, os ministros Helder Barbalho e Alexandre Baldi, das cidades, além do governador mineiro Fernando Pimentel, sobrevoaram áreas atingidas. A reportagem da Rádio Nacional procurou o Ministério da Integração para saber quando o dinheiro será liberado, mas não obteve retorno. Mari. Obrigada, Jéssica Gonçalves. A gente vai até São Paulo falar com a Sara Kines, na redação da TV Brasil lá, porque, Sara, o Denatran está testando novos radares aí em São Paulo para pegar a velocidade média dos veículos, né?
É isso mesmo, Mariana. Boa noite para você, boa noite a todos. A capital paulista começou a notificar os motoristas que reduzem a velocidade somente perto da fiscalização, mas que mantêm uma velocidade média acima da permitida entre os radares. Se o tempo para percorrer o trecho for menor do que seria possível dentro do limite de velocidade, o motorista não é multado, mas recebe uma carta de caráter educativo. A legislação atual não permite multar o condutor por esse método, pois só prevê a fiscalização da velocidade instantânea, ou seja, aquela medida diretamente pelo radar. O parecer é favorável à Prefeitura de São Paulo, desde que as notificações não gerem multas nem a perda de pontos na habilitação. Mariana? Obrigada, Sara Kines. E olha, hoje o embaixador da União Europeia no Brasil, o embaixador João Cravinho, publicou no seu Twitter um comentário sobre essa situação envolvendo os Estados Unidos, Israel e Palestina. A gente lembra que o governo de Donald Trump reconheceu recentemente aí que Jerusalém como capital de Israel. E João Cravinho fez um comentário, disse que mais uma vez a União Europeia apela a uma postura inteligente em relação a Jerusalém, que não há outra opção, não há outra solução que não 2 estados vivendo em paz e segurança com Jerusalém como capital partilhada. E a gente lembra que Trump, então, recebeu várias críticas por essa postura. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma excelente noite e um bom fim de semana. Um bom fim de semana só amanhã.